Segunda-feira, dia 5 de agosto, a semana está começando e eu fico com você até 1h da tarde com as principais notícias aqui do entorno de Brasília e de todo o estado. Na edição de hoje, a gente fala dos perigos de quem se arrisca atravessando a BR-040. Mesmo com a inauguração de uma nova passarela em Valparaíso, os atropelamentos continuam na rodovia. Casal é preso em Lusiânia e é suspeito de estupro de uma criança de 9 anos. O padrasto é suspeito de cometer o crime com a conivência da mãe. Em Novo Gama, pais de alunos fazem manifestação pedindo a volta às aulas. Já são quase 3 meses de greve dos professores. Hoje é dia do quadro Vamos Ajudar, com a história da Cristiane, que precisa muito da sua ajuda. Ela tem um filho de 5 anos e não tem como colocar comida em casa. E você vai ver ainda uma reportagem especial sobre Cristalina, a terra dos cristais. São eles que movimentam o turismo e a economia da cidade. O Jornal Anhanguera, primeira edição, está começando. Olá, muito boa tarde. A gente começa a edição de hoje falando dos perigos que muitos moradores aqui do entorno enfrentam atravessando a BR-040. Nós já mostramos aqui vários casos de atropelamento no trecho urbano, principalmente na altura de Valparaíso. Recentemente foi inaugurada uma nova passarela por lá, mas ainda não foi o suficiente para evitar os acidentes. A Mel passou o final de semana no hospital. É que ela foi atropelada por uma moto enquanto atravessava a BR-040. Machucou a cabeça, a perna e o braço. 6h30 da tarde, sexta-feira, na BR-040 é muito complicado, né? Tanto para carro como para a gente atravessar ali. Sendo que os motoristas não vão respeitar muito. Eu ainda acho que eles respeitam porque deram essa passagem para mim, mas você viu que veio uma pessoa que não respeitou e aconteceu esse acidente comigo. Por sorte, a Mel não teve uma lesão séria. O Samuel viu toda a cena e diz que a batida foi bem forte. O impacto foi grande. A moto bateu nela, ela caiu no chão. Está acontecendo muito acidente ali. Esse não é o primeiro. De várias motos que já teve ali, não é o primeiro. Segundo os moradores, a via é bem movimentada pela manhã e no fim da tarde. A Wanda mora do outro lado da BR. Precisa atravessar a via todos os dias para pegar um ônibus. Tem que passar aqui correndo todo dia de manhã. E a nova passarela ali está muito distante, né? Muito distante, aí não compensou muito para os moradores daqui, né? Segundo os moradores, neste trecho da BR-040 sempre tem acidentes. Recentemente foi inaugurada uma passarela, mas ela está a cerca de 1 quilômetro daqui. Uma longa distância para quem está com um bebê no colo, por exemplo. Por causa do peso, a alternativa é atravessar a via. Eu com uma criança de 12 quilos, como que eu vou andar até a Cidade Jardins e depois na volta descer para a Esplanada 2. Colocaram uma passarela que é a 1 quilômetro daqui, que é entre a Cidade Jardins e o Parque São Bernardo, mas que para nós não tem uso nenhum. Eu já presenciei, infelizmente, 2 mortes, né, de um senhor e de uma mulher, mas aqui é só você ficar aqui um tempo que você presencia vários acidentes, tanto pedestre como de carro também, né? Nós flagramos o momento em que um idoso tentou atravessar a via. Uma senhora que estava passando por perto que ajudou. Hoje o senhor ainda teve a sorte que uma senhora tentou te ajudar. Eu até admirei que dá pra fazer isso, porque é difícil acontecer o que aconteceu hoje. Fui premiado. Eu tenho um pai dessa idade, então me veio meu pai, imaginando meu pai atravessando. E não são todas as pessoas que param para poder ajudar. E para piorar a situação, esse pai conta que tem uma escola no bairro Bernardo, que fica do outro lado da BR. Ele sempre leva a filha. Adivinhem, precisa atravessar a via. A nova passarela fica longe para a menina de 4 anos. Fizeram a passarela, ficou muito longe para nós. Então é o seguinte, para melhorar a situação de não só minha, mas de todos os pais que moram aqui embaixo aqui, para baixo aqui, fica melhor fazer outra passarela aqui, então botar uma faixa de pedestre, para que a gente pudesse passar tranquilamente da mão que ninguém para. É muita gente se arriscando diariamente ali naquele trecho, né? A Via 040, concessionária que administra a rodovia, informou em nota que a localização da passarela foi definida levando em conta a necessidade ali dos moradores e que outra passarela será construída no quilômetro 4, na altura da etapa E.
E em Águas Lindas, um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de armas. Ademir Gomes Soares foi preso em um bar no bairro Guaíra. Segundo a polícia, ele se passava por cliente e oferecia drogas para outros frequentadores do estabelecimento. Com ele foram apreendidas várias porções de cocaína e uma pistola carregada. Ademir foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido para o presídio de Águas Lindas de Goiás. E também, lá em Águas Lindas, um comerciante foi detido por posse ilegal de armas de fogo. As armas foram encontradas dentro de um bar no Jardim Pérola 1, depois de uma vistoria da Polícia Militar. Segundo os PMs, as 2 espingardas de fabricação caseira estavam escondidas dentro de um guarda-roupas no fundo do estabelecimento. O dono do bar, identificado como Wesley, confessou ser o dono do armamento e foi levado para a delegacia da cidade. E em Lusiânia, um casal foi preso em uma operação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O homem teria estuprado a enteada e a mulher é suspeita de ter sido conivente com o crime. O homem de 51 anos é suspeito de cometer abusos sexuais contra a enteada, que hoje tem 9 anos. A criança ela forneceu detalhes dos abusos, ela não chegou a relatar a prática de conjunção carnal, mas eram praticados diversos atos libidinosos, tanto de forma de ele passar a mão pelo corpo dela, quanto obrigar que ela tocasse no corpo dele. Nós tivemos acesso ao depoimento da menina. Ela relatou aos policiais que os abusos começaram quando ela tinha 6 anos. Contou ainda que o dia mais triste da vida dela foi o último aniversário do padrasto, justamente a última vez em que ela foi abusada. Desesperada por estar sendo vítima desse tipo de conduta, procurou ajuda para a mãe, que deveria ser a maior protetora, porém a mãe preferiu duvidar da criança e acreditar no marido. E, estando desamparada pela mãe, a criança procurou a madrasta, escreveu até uma carta dizendo que tinha coisas para conversar, para falar com essa madrasta, e foi essa madrasta quem ajudou a criança, falou para o pai, e daí procuraram a delegacia e possibilitaram a investigação e agora a prisão. O padrasto já tinha passagens por furto e estelionato. Agora, ele e a mãe da criança vão responder por estupro de vulnerável. Ele por ter praticado os abusos e ela por ser conivente com o que acontecia dentro da própria casa. Em razão do disposto no Código Penal, ela responde como se fosse a autora do crime, porque ela tem o dever legal de evitar que a criança seja submetida a esse crime, a esse tipo de conduta. Porém, quando ela mesmo sabendo se omite, não toma qualquer providência, ela responde do mesmo crime que o autor, da mesma forma. Mudando de assunto, você já imaginou uma cidade com 2 prefeitos? Pois é isso que os moradores de Santo Antônio do Descoberto estão sentindo. A disputa é entre o prefeito eleito, que sofreu impeachment, e o vice dele. Em Santo Antônio do Descoberto, todo mundo quer saber. Quem que é o prefeito hoje? Rapaz, sei lá, sem... consigo falar quem é prefeito daqui dessa cidade, não, meu amigo. Eu não sei, era o Adolfo, agora eu não sei mais quem é. A pergunta parece absurda, mas é que uma disputa política colocou em lados opostos os 2 vencedores das últimas eleições. E aí... Eu não sei quem é o prefeito. Vou explicar. O homem de chapéu é Leandro Caldado, eleito vice-prefeito em 2016. Leandro era colega de chapa de Adolfo Roberto, do MDB. Os 2 venceram a eleição com mais de 86% dos votos válidos, o melhor resultado proporcional de todo o estado de Goiás. Mas o ótimo desempenho nas urnas não garantiu uma boa articulação com os vereadores. Desde sexta-feira passada, a Câmara Municipal decidiu pelo impeachment de Adolfo, o prefeito. O processo de impeachment contra Adolfo começou logo depois que vereadores passaram a desconfiar de um superfaturamento nas obras de recapeamento asfáltico. A Câmara Municipal disse que enviou um questionamento para Adolfo, pedindo explicações. Queria saber com detalhes como foram gastos mais de 40 milhões de reais em obras, mas Adolfo não respondeu. Foi aí que os vereadores decidiram por cassar o mandato dele. Adolfo foi à justiça em março para impedir o processo de impeachment, mas não conseguiu. O tribunal negou a tese da defesa e autorizou que o processo continuasse. Na sexta, o processo de impeachment, que durou 4 meses, chegou ao fim. Os vereadores presentes decidiram por unanimidade cassar o mandato de Adolfo. Pela lei eleitoral, quem assume nesses casos é o vice-prefeito da chapa. Estava decidido, mas quando Leandro chegou na prefeitura com o termo de posse em mãos... Deparamos com a prefeitura
toda fechada e toda trancada, sem chave, sem nada. Eu solicitei, né, a vinda de um chaveiro do profissional para poder abrir as portas e a gente realmente adentrar dentro da prefeitura com pleno direito. A Polícia Militar não deixou Aleandro entrar na prefeitura para assumir o cargo. Os senhores praticaram arrombamento e dano ao patrimônio público. Dessa forma, eu vou acompanhar os senhores até a delegacia e lá o delegado vai fazer o que ele achar melhor. Ele pode até ter entendimento contrário, mas a minha ação está se sustentando com base na decisão do desembargador. Toda essa confusão é porque a segunda instância do Tribunal de Justiça de Goiás cassou a decisão que permitiu o andamento do processo de impeachment. O presidente da Câmara disse que não foi intimado e que o impeachment valeu. O problema foi que apareceu a Polícia Militar, sem nenhum oficial de justiça, com uma postagem de Facebook e WhatsApp, e aonde conduziram nós para a delegacia, sendo que, independente dele reconhecer que ele não é prefeito, ele é o vice-prefeito, ele pode entrar na prefeitura a hora que ele quiser. O presidente da Câmara disse que vai entrar na justiça para saber quem de fato vai poder despachar no gabinete da prefeitura. Legítimo hoje é só o Aleandro que é o prefeito, mas segunda-feira nós vamos amanhecer, que tudo indica, com 2 prefeitos na cidade. Entra um, entra outro, uma bagunça doida, não muda nada aqui nesse Santo Antônio, você tá doido. Não tem prefeito aqui não, de verdade não. O prefeito Adolfo Roberto não compareceu à entrevista que foi marcada para essa reportagem e não retornou às nossas ligações. O Ministério Público de Goiás também foi favorável ao processo de impeachment. O comandante da Polícia Militar de Santo Antônio do Descoberto disse que a polícia só cumpriu uma decisão judicial. E a seguir, pais de alunos da Rede Municipal de Novo Gama pedem pela volta às aulas. Eles se reuniram em frente à prefeitura. Já são 77 dias de greve dos professores. Idoso de Cristalina vai ser indenizado porque teve a foto utilizada em páginas de humor na internet. E você vai ver ainda a melhora de um paciente com Alzheimer através do uso medicinal de substâncias retiradas da maconha. Nós voltamos logo depois dos comerciais. Jornal Anhanguera de volta e já são quase 3 meses de greve dos professores em Novo Gama. Hoje pela manhã teve manifestação na cidade para pedir pela volta às aulas. Se as aulas não voltar, Novo Gama vai parar! Em frente à prefeitura, pais e até alunos pediam a volta das aulas da Rede Municipal de Novo Gama. Já são 77 dias de greve. Na tentativa de dar um fim a essa situação, um grupo de pais fez um abaixo-assinado que foi encaminhado ao Ministério Público no dia 25 de junho. São cerca de 2.400 assinaturas. Só que até agora, nada de resposta. As questões estão só piorando. Então, assim, nós queríamos realmente o fim hoje, né? Uma resposta hoje, uma resposta favorável, né? Os professores pedem a volta da jornada ampliada de 5 horas diárias e mais uma de reforço semanal. Segundo a Secretaria de Educação, 2 escolas estão 100% paradas. Funcionando parcialmente são 28 e 4 não foram afetadas pela greve. 187 professores estão trabalhando normalmente. Desses, 122 são contratados e 65 efetivos. 161 aderiram à greve. A escola do filho da Thelma, de 7 anos, está funcionando parcialmente, mas ele está sem aula desde o início da greve. É péssimo, né? Porque assim, eu tô tendo que estar fazendo revisão com meu filho dentro de casa, né? Tô tendo que ser a professora, sendo que o município paga professor para isso. Esses pais se reuniram em um grupo de uma rede social. Além da volta imediata das aulas, eles pedem também melhorias nas escolas da rede municipal. Tem escola que está tendo só até 3 horas da tarde as aulas, porque não tem merendeira. Então estão dispensando aluno porque não tem merenda nas escolas, não tem nada.
Assim, lá tem muita coisa. Lago Azul é muita coisa que falta nas escolas. A dona Joanildes tem uma neta de 9 anos que também está perdendo aula. Ela já não vê a hora de toda essa história chegar ao fim. Não, você não pode ficar sem aula. A gente tem que dar uma providência nisso. Porque não pode deixar as crianças sem aula. A Secretaria de Educação de Novo Gama informou que já foram apresentadas 5 propostas por parte da Prefeitura e que todas elas foram recusadas pelo sindicato da categoria, que decidiu manter a greve. Uma das alternativas da Secretaria seria que a hora suplementar fosse mantida para os alunos com as aulas de línguas, artes e reforço escolar, acompanhadas por um educador social, mas a categoria não teria aceito. E um idoso de Cristalina que teve a imagem utilizada em uma página de humor na internet vai ser indenizado. O juiz da 2ª Vara da Comarca do município, Tiago Inácio de Oliveira, condenou o proprietário da página humorística a indenizar o homem em R$100 mil. Para o magistrado, houve ofensa à honra do idoso, que se chama João Nunes Franco, de 91 anos. As fotos de João se espalharam por várias redes sociais e se tornaram aquilo que os internautas chamam de meme. A imagem do idoso, segundo a decisão do juiz, era associada a frases depreciativas ou ofensivas. Essa página, que existia em várias redes sociais, também comercializava produtos com as imagens do seu João. O idoso é natural do interior de Goiás e atualmente mora na cidade de Cristalina. As páginas tinham 6 milhões de seguidores e, segundo o juiz, geraram um grande lucro para o dono desses perfis. A indenização ficou em R$100 mil. A decisão ainda cabe recurso. E a gente abre espaço agora para uma família que está desesperada e precisa da sua ajuda para encontrar o cachorrinho que desapareceu. Esse daí da foto é o Nick, da raça Shih Tzu. Ele sumiu há algumas semanas da casa da família aqui de Lusiânia. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro dele, pode entrar em contato com a Fabielle ou o Ivan pelos telefones 984730000 e 995802734. A família oferece ainda uma recompensa para quem ajudar a encontrar o cãozinho. A gente muda de assunto agora para falar que, mesmo sem o reconhecimento oficial, o uso de substâncias retiradas da maconha para o tratamento de doenças graves tem apresentado resultados animadores, como no caso aí do seu Ivo, que sofre de Alzheimer. Ele tem aí uma qualidade de vida melhor depois que começou a usar um desses remédios. O vídeo viralizou na internet, com milhares de acessos e compartilhamentos. Com uma câmera no banheiro, mãe e filho registraram a hora do banho do seu Ivo, de 58 anos, numa fase difícil, de dependência e muita agressividade. Eu acho que é o ponto ápice dessa doença, na verdade, eu acho, da agressividade dela, porque a gente não pode dar mole nem um segundo, na verdade, né? Porque o tempo inteiro você tem que estar alerta. Se ele está passando atrás de você, você tem que estar alerta. Se você está longe e escuta um barulho, você sai correndo porque você acha que alguma coisa está acontecendo. Felipe conta que começou a dar ao pai o óleo de cannabis e percebeu muita melhora. Tanto que passou a defender o uso medicinal da planta, que tem quase 100 ativos com potencial terapêutico, como o canabidiol. No vídeo, ele mostra o pai mais amoroso, tomando banho tranquilo e ajudando a mãe nas tarefas domésticas. E no final, chora, porque o pai o chamou pelo nome. Não lembro como foi a última vez que meu pai me chamou de filho, falando que me ama e me deu um abraço. Hoje foi esse dia. Gratidão, meu irmão. O seu Ivo era empresário do ramo de transportes, liderava uma equipe de 100 pessoas, até ser diagnosticado com Alzheimer, isso há 6 anos. A família conta que tentou vários tratamentos, remédios, mas que ele ficava sempre dopado e tinha até dificuldades de caminhar. Agora, o seu Ivo se movimenta assim, olha, o dia inteiro, dorme bem melhor e é surpreendente ver ele à mesa. Acompanhamos a hora do lanche. Seu Ivo pegou o pote com abacate e comeu sozinho. A esposa disse que antes ele não tinha apetite e era totalmente dependente. Agora... Se der bobeira, ele rouba teu prato. Só o fato dele ter acalmado e ele conseguir dormir já é uma grande coisa. Não conseguia conversar,
Agora ele te responde, tem vezes que você pergunta para ele, ele consegue te responder e responde certinho o que você perguntando. Dona Solange falava dessa mudança de comportamento quando seu Ivo se aproximou e interagiu. Se quiser, fica à vontade. Quer sentar? Sentar aqui? Não? Não quer sentar. Tá bom. Seu Ivo prefere ficar caminhando de um lado para o outro. E neste vídeo, olha só, ele até corre. Meu Deus do céu, não acredito que eu tô registrando isso. Meu pai tá correndo. Gente, não é possível. Que incrível. A família conseguiu o óleo da cannabis através da ONG Ágape Medicinal, que atende mais de 80 pessoas em Goiânia. Segundo o fundador, a luta é regulamentar a substância e buscar autorização para cultivar a planta de forma associativa. A gente precisa de uma regulamentação que atenda o paciente e atenda as associações que acolhem esses pacientes. A principal barreira que a gente tem é o Estado reconhecer a cannabis como uma fonte de medicina. A planta é uma farmacopeia. Ou a gente aceita isso ou nega uma realidade. Então que as pessoas não tenham preconceito. Não espere acontecer com alguém próximo para você começar a abrir a mente. Quer dizer, não faz mal nenhum. Pelo contrário, só trouxe benefício para nossa família. Trouxe bem-estar para ele e para nós. Dança então, paizinho. Dança mais um pouco. Nós procuramos a Anvisa para saber como está a discussão em torno da liberação ou não do uso dessas substâncias retiradas da maconha, mas como foi no fim de semana, nós ainda não tivemos resposta. E você pode participar do Jornal Anhanguera, primeira edição, com a gente. Eu vou reforçar aqui os nossos canais. Tem o nosso WhatsApp, 984-424000. Mostra aí pra gente como que tá o seu bairro, a sua cidade, que eu quero todo mundo aí participando. Tem ainda o nosso aplicativo QVT, que dá para baixar de graça. Você se cadastra aí e manda fotos e vídeos. O telefone da nossa redação, anota aí, é o 3622-1600. E tem ainda o nosso e-mail, jornalismo.luziane@tvanhanguera.com.br. Eu estou esperando aí a sua participação. E a seguir tem a previsão do tempo aqui para nossa região do entorno com a Nayara Santos. E você vai conhecer a história da Cristiane. Ela está precisando muito da sua ajuda. Ela tem um filho de 5 anos e não tem o que dar de comer para o menino. Não saia daí que nós voltamos logo depois dos comerciais.